Dos irmãos com a paz do Senhor, queria estar gravando esse vídeo também para falar um pouco sobre as pragas do Egito, um pouco sobre a história do Antigo Testamento, para falar um pouco do que aconteceu, sobre uma das histórias mais fascinantes do Antigo Testamento. Agora, se você estiver acompanhando comigo esse vídeo, então vamos fazer um minuto de oração para que Deus possa estar nos abençoando e abrindo o nosso entendimento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis que estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Me ensina, Senhor. Eis que agora o melhor lugar que eu posso estar aos pés do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, abra o meu entendimento e abra o entendimento da pessoa que está aí junto comigo vendo este vídeo. Em o nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. Como eu falei para vocês, irmãos, é uma das histórias mais fascinantes que tem no Antigo Testamento, fora as outras que já tem também, mas uma que me chamou muita atenção foi das 10 pragas do Egito. E o objetivo dessas pragas, no qual o Senhor tinha mandado para o Egito, era do quê? Era de conduzir a Faraó ao arrependimento e revelar que Deus era o único e verdadeiro o suficiente. Como no antigo Egito, as pessoas, os egípcios, eles cultuavam muitos deuses. Deus poderia ter livrado o povo de várias maneiras, mas ele criou uma maneira de livrar o povo, tirando a crença de muitos deuses e ainda colocando ele como Deus maior e verdadeiro. Então agora eu queria estar citando uma por uma e acompanhe comigo. A primeira praga que Deus faz sobre os egípcios se encontra em Êxodo 7, capítulo 7, versículo 14. Que fala sobre a água em sangue. Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literária e dirigida com algum aspecto da religião falsa. A primeira praga, a transformação do rio Nilo de todas as águas do Egito em sangue, foi uma ofensa ao deus Nilo, que tinha tradicionalmente chamado como Rep, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Quer dizer, na crença egípcia, havia um deus cujo nome era Rep, que todas as vezes que o rio Nilo se emergia, ele dava uma cheia e ele abaixava as terras. Eles acreditavam que esse Deus fertilizava as terras, que deixava as terras boas para o plantio, boas para o cultivo da agricultura. Então Deus, quando ele fere o rio Nilo, é para o quê? Primeiramente é para acabar com essa crença de que esse Deus que eles inventaram, era o Deus da fertilidade. Portanto, esse duro golpe contra a religião egípcia, que venerava algumas espécies de peixe, porque alguns dos peixes também que haviam no rio acabaram morrendo. Então, além de ele acabar com a deusa Rep, acabou também com alguns deuses que tinham por nome de peixe. Então essa foi a primeira praga. A segunda foi a de rãs, que se encontra em Êxodo 8, capítulo 8, versículo 2 ao 14. E foram as rãs. As rãs eram os animais sagrados para os egípcios, pois quando o rio Nilo enchia e voltava ao seu normal, muitas rãs passavam pelos campos e isso fazia eles acreditar que as rãs fertilizavam também o campo. E havia também uma deusa com a cabeça de rã que é por nome de Heket, que tinha uma cabeça de rã e que se suponha ter o poder criador. Embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia o desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Heket parecesse maligna. Ela atormentou o povo que ele era tão devoto. Quer dizer, a praga que o Senhor das rãs que o Senhor mandou sobre o Egito fez com que o povo achasse que essa deusa estava castigando o próprio povo, colocando o povo como esse próprio Deus falso. E as superstições dos egípcios obrigaram a respeitar as criaturas que a praga lhes fez odiar e que, se não fossem deidades, teriam destruído. Agora vamos para o próximo. Os piolhos.
Na terceira praga, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que se infestaram nos homens e no gado e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram produzir tal feito, mas conheceram a sua impotência e disseram-lhe: isto é dedo de Deus. Quer dizer, com esta praga que Deus manda os piolhos, nas duas antes os egípcios conseguiram ainda fazer o mesmo, mas do mesmo modo Deus endurecia o coração de Faraó, pois ainda as outras pragas que haviam de vir eram para destruir toda essa tradição, toda essa falsa religião. Então aqui na Bíblia diz que desta vez os mágicos não conseguem imitar o milagre e diz ser isto o dedo de Deus. Mas ainda o coração de Faraó continuava endurecido. Agora, moscas. A quarta praga foi a mosca. As moscas, que se encontram em Êxodo 8, capítulo 8, versículo 20 ao 32. Novamente foi dada a chance para que Faraó reconhecesse Deus verdadeiro e que se arrependesse, deixando os hebreus partirem e servirem ao Senhor. Essa quarta praga consistia em enxames de moscas que infestariam todo o Egito. Segundo alguns historiadores, os egípcios eram muito estudiosos conforme a parte do vento, a climatização da área. E isso foi um golpe, pois, aleluia Jesus, mais uma vez a falsa religião egípcia é derrotada. A separação entre os israelitas e os egípcios constitui a evidência adicional do caráter miraculoso dos juízos divinos, planejados de modo a impressionar pessoas de que Deus não era uma deidade local, ou mesmo nacional. Então, enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas da terra de Gozem não foram atingidos. Isso acabou frustrando muitos estudiosos, muitos religiosos da época que achavam que conheciam, que tinham poder sobre o vento. Então, Deus fazendo isso contrariou toda a lei do Egito. Agora a quinta peste foi a peste sobre os bois e vacas. Êxodo capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Morre todo o gado egípcio, porém nenhum animal dos israelitas fica sequer doente. Aqui Deus fere o gado do povo egípcio, mas essa mesma peste que foi sobre os bois e vacas dos egípcios passou de Israel, mas não atingiu, pois esta praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares do Egito Antigo. Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Hathor, deusa vaca, deusa celestial. Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Desses três deuses, Deus conseguiu já eliminar, pois era como se fosse sagrado para eles. Agora, a sexta praga foi a ferida sobre os egípcios. Até que os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres eram realizados. Embora estivesse falhando algumas vezes em produzir sua contrafação, nesta ocasião a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podiam continuar com o rei, pois como eles estavam com a praga, estavam com feridas, eles não podiam ficar junto ao rei, porque senão essa praga poderia passar para o rei. Então, quer dizer, as autoridades, aqueles que falavam que eram sábios, mais uma vez foram contrariados e foram colocados de lado pelo Senhor. E mais uma vez o Senhor foi reconhecido, mas como o propósito de Deus não era libertar agora, o coração de Faraó ainda recusava deixar o povo sair. Agora a sétima praga foi a chuva de pedras, que se encontra em Êxodo capítulo 9, versículo 13 ao 35. Quem sabe essa chuva de pedras foi o começo, foi fixado o tempo para o começo da praga. Você já foi? Que deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse sair os hebreus.
No caso, essa chuva de pedras, em algumas bíblias ela vai ser falada como saraiva, no qual significa chuva de pedras. Mata todos os escravos e animais não protegidos e quase destrói todas as plantas. Quando Deus manda essa chuva de pedras, o intuito dele não é apenas matar as pessoas ou matar os animais ou as plantas, mas a forte saraiva envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Por exemplo, o Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo. Agora, a oitava praga foi os gafanhotos. Essa se encontra em Êxodo 10, capítulo 10, versículo do 1 ao 20. A praga dos gafanhotos destrói toda a vegetação que havia sobrado e da devastadora chuva de pedras, e demonstrou que Iafé tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. No caso, eu falei Iafé é Deus, no qual o juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que se supunha garantiam abundante colheita eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos, e os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebec, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. Mais uma vez a crença egípcia cai por terra e Deus é exaltado no egípcio, pois eles criam que esses deuses, deus inseto e deus do ar, poderiam livrá-los, mas eles viram que, para a graça de Deus, nada puderam fazer. Agora, a nona praga foi sobre a escuridão total, no qual se estendeu por 3 dias sobre o Egito, no qual feriu diretamente o deus Sol, que tinha como sido o principal deus do Egito. Segundo historiadores antigos, muitos faraós que se erguiam sobre o Egito se consideravam como filho de Ra, pois Ra era um deus muito forte, mas não capaz de superar o nosso Deus. Então quer dizer que Deus, quando ele fere, coloca a escuridão, ele já fere o Deus do Sol, que era um dos maiores deuses. E que na época de Moisés, esse Deus era identificado como Amon, e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua honra. E um deles é o grande templo em Karnak, no Alto Egito, e ainda magnificente, mesmo em ruínas. Outros deuses que foram também prejudicados eram o disco Sol Atom, que poucas décadas depois do êxodo tornou-se o deus supremo do sistema religioso egípcio. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. Quer dizer que nada eles poderiam fazer, apenas se curvar ao verdadeiro Deus. Mas do mesmo jeito ainda o faraó endurecia seu coração, mas Faraó, nesse momento, além de endurecer o coração, ele promete deixar os hebreus partirem, mas muda de ideia, porque Deus ainda não era o plano a nona praga, mas sim a 10ª. Então vamos para a 10ª e última, que foi, como todos conhecem, foi a morte de todos os primogênitos, que se encontra no capítulo 11 e 12. Só que, para falar sobre a morte dos primogênitos, nesse caso não afetou somente os egípcios, mas sim também os israelitas. Antes de entrar um pouco no contexto dos deuses que Deus jogou por terra, Deus primeiro ele dá ordem a Moisés para que Moisés falasse para o povo que passasse no umbrais das portas o sangue do cordeiro imaculado, sem pecado. Quer dizer o que então? Se caso o povo de Israel, é a primeira vez que Deus dá essa ordem sobre as pragas, desobedecesse, a consequência também iria para Israel. Então quer dizer, já simbolizando o sacrifício de Cristo. Já simbolizava, pois quando Cristo é crucificado e ressuscitado, ele pega a chave da morte e tem todo o poder sobre a morte. Quer dizer que ali o sangue do Cordeiro Imaculado estava simbolizando o poder de Cristo sobre a morte. Então agora voltando para o contexto histórico, este golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-lo de que a sua oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. Quer dizer, este era o veredito de Deus.
ou eles liberavam, ou o espírito da morte iria rondar todo o Egito, levando todo o primogênito. Aí agora nós vamos um pouco no que a palavra diz. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12:12. Os governantes do Egito chamavam a si mesmos de filho de Ra, e se autoproclamavam divinos. Quer dizer, eles achavam que eles tinham alguma autoridade sobre a morte. E quando Deus propõe a morte dos primogênitos, isso seria uma grande humilhação, pois eles acreditavam ser o dono da morte. Então quer dizer o quê? Que os principais oficiais, ainda enquanto era noite, para chamar os odiados líderes hebreus, aos quais haviam dito nunca mais vê-los. Quer dizer o quê? Durante a noite, depois da morte dos primogênitos, eles se reuniram em conselho e decidiram, não apenas com o consentimento de Faraó, mas com todos do conselho. Então decidiram o quê? Liberar os hebreus, mas Faraó ainda queria que eles retivessem o quê? Os gados, mas não. Moisés foi bem claro, só sairia se fosse com tudo o que pertencia. E foi isso que aconteceu, o povo saiu e o nome do Senhor foi glorificado. E se as palavras de Moisés e Arão tinham trazido maldição, deve ter suposto que poderia ser que trouxessem bênção. Não se sabe como seu pedido foi recebido, mas de fato ter sido feito é um forte indício de quão subjugado estava o seu orgulho. O êxodo foi a libertação da escravidão do povo hebreu, do domínio egípcio. Esse evento é uma prefiguração que aponta para uma libertação muito maior realizada por Jesus Cristo, a libertação do pecado. Da mesma maneira como Deus conduziu seu povo no passado, com mão forte, Ele também deseja nos conduzir a Canaã celestial. Por isso devemos caminhar humildemente com Deus hoje e todos os dias, e quando Cristo voltar, estaremos com Ele e por toda a eternidade. Então, irmãos, eu só queria fazer um resumo aqui sobre as pragas. Eu sei que ainda tem muito que se estudar sobre isso, mas que Deus possa abrir o entendimento de cada um, que Deus possa abençoar cada um que vê esse vídeo. Esse vídeo não é para minha exaltação, não é para agradecimento do meu nome. Ainda também estou aprendendo na fé, então é um aprendendo com o outro. Que Deus possa abençoar cada um. E antes de nós despedirmos, vamos fazer mais um minuto de oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse vídeo, por essa oportunidade, Senhor, nos dá de aprender a Tua palavra, por estar pertinho de nós, ó Pai, por, aleluia, Jesus, que da mesma maneira que Tu estava lá com os israelitas, Tu está conosco hoje, com a nova aliança, nos mostrando o Teu amor, a Tua compaixão conosco e a Tua misericórdia. Pai, abençoa cada um que está vendo esse vídeo e que possamos ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus eu já agradeço, que Deus abençoe a todos e para que o nome de Deus seja glorificado e, como diz o nosso pastor, o reino sempre em movimento. E a paz do Senhor a todos.